Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Esse programa é dedicado ao ensino prático da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro mais importante do mundo, e esse estudo é conduzido por 3 perguntas básicas. Qual é o conteúdo deste livro? Qual é o significado deste conteúdo? E o mais importante, qual é o significado dele para a minha vida? Isto é, como vou aplicá-lo na minha vida? Iniciamos este curso com o estudo do livro de Gênesis e já estamos estudando a carta de Paulo para os crentes em Roma, na época, a capital do mundo. A carta aos Romanos é, teologicamente, o livro mais importante do Novo Testamento e, para muitos, o livro mais importante de toda a Bíblia. A mensagem da carta aos Romanos não é específica para os romanos. Ela é uma mensagem universal para todos os discípulos de Jesus Cristo de todo o mundo e de todos os tempos. A palavra justificado significa que um pecador como você e como eu, significa que podemos ser declarados inocentes e justos como se nunca tivéssemos pecado antes. Essa é a mensagem da carta de Paulo aos Romanos. Você se lembra da parábola do publicano e do fariseu no templo contada por Jesus? Essa parábola e a carta aos Romanos possuem a mesma mensagem, mas nesta carta para os seguidores de Cristo em Roma, Paulo é bem mais detalhado na sua explicação sobre a verdade da justificação e sobre como ela acontece. No último programa passei uma tarefa para você. Está lembrado? Eu pedi que você lesse toda a carta aos Romanos e descobrisse qual é a mensagem central e o propósito dela. No capítulo 16, Paulo apresenta uma clara explicação. Nos primeiros 4 capítulos, ele fala sobre como a justificação se relaciona com o pecador. Os próximos 4 capítulos falam sobre qual é a relação da justificação com a pessoa justificada, como a pessoa justificada vive de acordo com esta justificação. Nos capítulos de 9 a 11, Paulo relaciona a justificação com o mundo inteiro através de Israel. Os últimos 5 capítulos da carta aos Romanos, do 12 ao 16, ele explica quais são as lições práticas da justificação no nosso dia a dia. Os primeiros 8 capítulos de Romanos são a parte mais teológica de toda a Bíblia, sendo que os primeiros 4 capítulos dão as más notícias e os outros 4 dão as boas novas. Vou tentar resumir o conteúdo deles. Nos primeiros 4 capítulos, as más notícias servem como um veludo preto sobre o qual o joalheiro expõe seus diamantes. A Bíblia sempre faz isso. Depois de dar as más notícias, o veludo preto serve como pano de fundo sobre o qual os diamantes brilham e se destacam. As más notícias que Paulo dá referem-se às acusações de Deus contra o homem. Paulo faz uma lista dessas acusações e depois apresenta a reação de Deus para com o homem. Paulo conta que Deus entregou os homens, desistiu deles, deixou o homem seguir o seu próprio caminho e suas próprias escolhas. Deus nos fez criaturas com liberdade de escolha. Por isso podemos dar continuidade à nossa história do jeito que quisermos. É claro que colheremos as consequências de tudo, comeremos o banquete dessas consequências. Observe nesses 2 primeiros capítulos da carta de Paulo aos Romanos as acusações de Deus contra o homem e a reação de Deus. Depois veja quais foram os resultados que Deus permitiu que viessem sobre a vida do homem. Depois de ler as más notícias, nos 2 primeiros capítulos, começamos a ver surgir a pregação do Evangelho, as boas novas. Neste Evangelho, Paulo traz uma lição sobre o caráter do homem. E esse caráter humano é apenas aquele veludo preto posto de fundo para podermos enxergar os diamantes que representam o caráter de Deus. Como é o caráter do homem? Imagine que depois de ler os capítulos 1 e 2 da carta aos Romanos, você sai numa ronda com a polícia pelas ruas de uma cidade grande. Imagine-se trabalhando durante um mês, fazendo turno da noite na ronda da polícia.
Tenho certeza que você vai visualizar muito bem tudo o que está escrito nos 2 primeiros capítulos de Romanos. De acordo com o livro de Romanos, o caráter do homem é injusto e não se enquadra nos padrões de Deus. O caráter de Deus é o oposto do caráter do homem. Vou interromper um momento o nosso raciocínio para acrescentar o comentário de um professor de teologia chamado David Stewart, que diz assim: esses 4 capítulos de Romanos nos falam que Deus é justo e que exige que sejamos justos. Deus condena o pecado e a injustiça. Estes capítulos nos falam sobre quem Deus é, o que Ele exige e o que Ele condena. Eles também nos falam sobre o que Deus sabe. Deus sabe que nós jamais seremos justos o suficiente para salvarmos a nós mesmos. Deus sabe disso e esses capítulos nos contam o que Deus fez. Deus veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo, que apresentou Deus, a única justiça que pode servir de base, sobre a qual Ele pode nos declarar igualmente justos, como se nunca tivéssemos pecado. Foi isso que Deus fez. Estes 4 primeiros capítulos de Romanos falam sobre o que Deus quer que façamos. Deus quer que creiamos nele, quando Ele anuncia esta boa nova. Em resumo, estes 4 primeiros capítulos do livro de Romanos nos falam sobre o que Deus é. Deus é justo. O que Deus exige justiça. O que Deus condena a nossa injustiça. O que Deus sabe que nem eu, nem você jamais conseguiríamos ir para o céu por nós mesmos. Isso é muito importante. Pense por um instante. Se você acha que as boas obras podem salvá-lo, como saber se você já fez boas obras suficientes para ir para o céu? Qualquer um que acredite poder dar um jeito para ir para o céu não pode garantir que realmente vá. Muitos religiosos falam sobre obras como meio de conseguir a salvação. Não importa que religião pregue isso, se a salvação estiver baseada em obras, as pessoas jamais têm certeza da salvação. Paulo levantou mais uma questão nesses 4 primeiros capítulos. Se boas obras podem salvar, por que Jesus Cristo veio e morreu na cruz, então? Imagine Jesus suando gotas de sangue e orando ao Pai. Se possível, não me deixe morrer na cruz. Passe por mim esse cálice. Mas que não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Deus, o Pai, olhou para seu filho e disse: não é possível, filho. Você tem que ir. Depois que Deus mandou seu filho para a cruz, como você acha que ele se sente quando você diz: sabe, na verdade não precisava tanto, porque, sabe, eu podia ter me virado sem o Senhor morrendo na cruz. Em toda a minha vida sempre cumpri todos os mandamentos. Pago todas as minhas contas, nunca machuquei ninguém. Por isso acho que podia ter me virado sem o Senhor. O Senhor não precisava ter mandado Jesus para morrer na cruz. Isso é besteira. O apóstolo Paulo fala nos 4 primeiros capítulos de Romanos que Deus sabe que você nunca poderia salvar a si mesmo. Não existe uma forma alternativa de salvação. Isso Deus sabe muito bem. E Ele tratou disso. Deus quer que você creia no seu Evangelho. Deus anunciou o Evangelho para você através da carta de Paulo aos Romanos. Deus quer que você creia nele e no que Ele fez por você. Nos 8 primeiros capítulos de Romanos, Paulo conta que Deus nos justificou através de um grande plano de justificação. Esse plano de justificação tem muitas ramificações. E estes 8 capítulos trazem uma explicação completa deste plano de Deus. Paulo conta que Deus é o autor desse plano. A graça de Deus é a fonte desse plano. A cruz de Jesus Cristo é o fundamento deste plano. A ressurreição de Jesus Cristo é a garantia deste plano. E a sua fé é o princípio que possibilita que este plano funcione na sua vida. O maravilhoso plano de justificação que Deus elaborou não funciona se você não acreditar nele. Por isso, Deus quer que você creia nele quando ele revela tudo o que fez por você. A fé é o princípio que põe a justificação em ação na sua vida. Suas obras não justificam você, mas validam sua fé no grande plano de justificação de Deus. Suas obras demonstram que sua fé é real. Por isso, suas obras são a prova de que sua fé é válida.
Esta é a explicação que Paulo faz nos primeiros 8 capítulos de sua carta aos Romanos. Nestes 8 primeiros capítulos, temos um trato teológico de justificação maravilhoso. Na verdade, estes 8 primeiros capítulos são um trato teológico de justificação. Você não pode usar um versículo da Bíblia citado fora do contexto. Pegando um versículo aqui, outro acolá, pessoas fazem as afirmações mais escabrosas possíveis. É por isso que insisto sempre em nosso curso que devemos descobrir qual é a mensagem e o argumento central do livro bíblico. Procure assimilar qual é o argumento e a mensagem central do livro de Romanos. Esta argumentação começa no versículo 17 do primeiro capítulo e vai até o versículo 2 do capítulo 5. Este texto bíblico é uma argumentação com começo, meio e fim e fala sobre o plano de Deus através do qual ele nos justifica. Quando Paulo chega ao versículo 1 do capítulo 5, ele resume tudo o que falou nos 4 primeiros capítulos. As palavras portanto ou pois, conforme a tradução da Bíblia que você usa, inicia uma argumentação a mais no seu texto. No capítulo 5, Paulo diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo falou o capítulo 4 quase inteiro a respeito de Abraão. Toda vez que o Novo Testamento fala sobre fé, o nome de Abraão aparece. Paulo reavivou a experiência de Abraão, dizendo que ele, mesmo sendo velho, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras "lhe foi creditado" não foram escritas apenas para ele, mas também para nós. Deus também faz isso conosco. Ele nos declara justos quando cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus, nosso Senhor. Abraão tinha 75 anos quando Deus lhe disse que ele teria filhos. Ele ainda não tinha filho nenhum, mas seu nome significava pai, pai de muitas nações. Toda vez que alguém o chamava pelo nome, estava dizendo: ei, pai de muitas nações, tem muitos filhos? E Abraão respondia: não, eu não tenho, mas ainda vou ter um dia. Se alguém dissesse: quem falou isso para você? Abraão respondia: Deus me contou. E então com certeza Deus falava: eu gostei. Eu disse, e ele acreditou em mim. Como você pode observar, a fé é algo fundamental. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.